Senhoras e senhores, eu me caguei. Não é de hoje que eu vim falar sobre a Nalguiorras, até porque essa praga está por todo canto. E porque você não pode entrar no YouTube que você já acha uma Nalguiorra diferente. Mas você deve estar me perguntando: mas o que é a Nalguiorra? bom, meu amigo, a Nalguiorra é uma história de terror que muitas vezes pode ser bem duvidosa, ou até mesmo criminosa, e envolvendo coisas que não é para se envolver em uma história do YouTube. Bom, hoje a história veio de um canal chamado Vibing Live, sei lá como é que fala isso. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Todo mundo tem medo do tamanho da minha bomba, só porque ela é grande se parece uma anaconda. Sem demora, o vídeo já começa com um cara jogando um jogo de tiro no Roblox, que eu não sei o nome, e de primeiro já me surpreendo com uma grande coisa. Mira deste animal. Até agora não acontece nada demais, até a câmera dele trava e o jogo dele fica assim, como se tivesse lagado. Até ele aparecer morto e voltar pro início do jogo. Qual é, mano? Esse demônio já tá de tiração, velho. Não, na moral, querer matar o cara na vida real, tudo bem. Querer dar um trauma, tudo bem. Agora, trabalhar o jogo, calma aí, pai, já perdeu no argumento. Em si, o jogo volta ao normal e o cara renasce. Ele cai do avião lá e começa a tomar tiro. Só que, de repente, nós podemos perceber uma coisa bem estranha. Podemos notar que tem um player olhando para baixo como se estivesse triste, cabisbaixo, depressivo. Tanto que ele só fica olhando pro chão o tempo todo. Antes que você fale, mas isso é normal, talvez o jogador só estivesse deixado o personagem naquela posição. Vamos lembrar que tinha outro. Nós não vamos focar em personagem depressivo, até porque o céu fica preto. Literalmente o céu fica na escuridão. Bom, aqui está aquela cena do começo do vídeo. Uma criatura preta aparece e pergunta. Depois disso, a sombra some e o jogo volta a funcionar, entre aspas. Pois não sei se notaram, o céu ainda está preto, todos os jogadores sumiram e depois de um tempo acaba que esse teatrinho de joguinho normal não acaba funcionando muito porque o jogo começa a bugar tudo de novo. O jogo começa a ficar todo preto, travado e aí já foi escafundoso. De repente o jogo dele começa a travar muito, mas muito, e lagar demais. Mas tá mais lagado do que meu celular rodando Free Fire a 1 FPS. Sou vitorioso, se tentarem me almejar, minha luz aqui. Enquanto tudo isso, a capilotagem ainda continua acontecendo. Até que de repente... Mas que porra é essa? Do nada aparece uma sanguessuga mal desenvolvida que começa a se esticar na tela do pobre menino. E o mais impressionante é o fato dele estar jogando isso até agora. Enquanto isso, esse Slenderman do Paraguai continua se esticando no fundo. E ainda conseguimos surpreender com uma frase que está escrita em hebraico lá no canto da tela. Só que né, como o vídeo todo é cagado, a gravação é tão cagada que não dá pra entender merda nenhuma que está escrito na tela. Até que de repente, depois daquele circo de horrores, a criatura simplesmente se torna um borrão e o maluco é literalmente banido do jogo. Genial. Absolute cinema. Podem ficar calmos, meus amigos, pois tem outro vídeo dessa criatura encapirotada aparecendo para outro jogador. Bem, o vídeo já começa assim, ó. Meio que o
cara já tá jogando um jogo onde tem um monte de chaleira, não sei o porquê, mas ele tenta passar o parkour. Ele vai, fica lá, tenta passar o parkour, às vezes morre. Mas dá pra notar que nosso querido amigo é brasileiro, porque ele morre, mas ele vai tentar de novo. Até que depois de muita dor e sofrimento... Mas depois dele ter morrido 300 vezes, né, por essa chaleira, ele finalmente consegue chegar no final e sem morrer, né, e finalmente chega no ponto de vitória do jogo. E ele venceu. Eba, vamos aplaudir que ele tava morrendo 300 vezes. Tipo, ele finalmente chega no ponto de vitória, mas em si, assim, nada de estranho acontece até... Você ouviu o assobio? Tampe seus ouvidos agora. No fundo aparece uma imagem de um coração pulsando e vários personagens de Roblox ficam passando na tela, até ele aparecer em um local todo vermelho e meio que ele não consegue contar o personagem até que ele vê a famosa criatura, que de novo começa a se distorcer, se mover de um lado para o outro. Você ouviu o assovio? Ele literalmente volta pro jogo normal e fala obrigado por assistir. Bom, agora você me pergunta, o que diabos aconteceu aqui? Depois dele chegar no ponto de vitória do jogo, ele literalmente fica lá até que aparece uma bola de amarelo, né? Que cria um rosto e acaba mandando ele para um local dessa criatura, que parece ser a mesma gravação do vídeo anterior, só que bem mais bugada. Logo depois aparece a imagem de um coração que pergunta se você ouviu o assovio e pede para que você tampe seus ouvidos. Bom, mas para quê? Se vocês se lembrarem daquela parte onde ele aparece naquele local todo vermelho, vão lembrar que bem depois daquela sanguessuga do caramba mandar ele para um local totalmente bizarro, aparece uma piscada na tela. Ao ver, parece um papel de meio que hospital ou notícia dizendo alguma coisa, que infelizmente não dá para ler porque, né, vamos dizer que o gráfico não é dos melhores. Fica tranquilos que a putaria ainda não acabou, pois tem mais um terceiro vídeo. O vídeo já começa com ele jogando um jogo de tipo de parkour no Roblox e tem 3 amigos. O nosso personagem que está gravando, o outro que se chama Shrek e um que se chama Colin. Vou chamar eles assim porque fica mais fácil do que chamar pelo nome todo. Então eles ficam conversando sobre o jogo e tal, ficam trocando umas ideias até eles começarem a fazer o parkour. Eles continuam andando, fazendo o parkour sem cair e morrer, enquanto um dos amigos dele tá lá no fundo. Até que eles continuam jogando e chegou nessa parte daqui. Depois desse parkour, eles estão aqui olhando o Shrek passar pelo parkour. Até que de repente Shrek simplesmente some do nada e os amigos dele ficam sem entender. Um até pergunta, onde está Shrek? E o outro responde, sei lá. E bem, eles ficam procurando os amigos dele. Talvez ele teve que sair. Um fala, o outro fala. No entanto, eles não sabem o que aconteceu com o Shrek. O nosso personagem começa a falar com a câmera dizendo, nós não sabemos onde está Shrek. Talvez ele tivesse saído ou até mesmo caído do servidor.
Só que ao olhar pro lado eles veem Shrek finalmente volta. Só que ele está muito estranho, pois ele fala: "Olá, é bom vê-los de novo, amigos." E se avançando nessa parte do vídeo, eles meio que chegam até Shrek, até o local onde ele está. Ao chegar lá, podemos notar que Shrek realmente está estranho. Até porque ele diz: "Amigo, é você." E olha diretamente para um dos amigos dele. Depois disso, ele literalmente só fala: "Por que não jogamos o jogo?" Enquanto um dos amigos dele tenta olhar pro personagem dele para ver se tem algo de estranho. Mas em si não tem nada de estranho. A não ser o jeito que o amigo dele tá agindo ou falando. Até que... E depois do amigo Colin deles chegar, é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Pois de repente, ele, por mais que os amigos deles estivessem falando muitas coisas, ele não responde nada que os amigos dele estão falando e continua perguntando: "Por que a gente não joga o jogo?" E fica falando coisas totalmente sem nexo. Até que de repente, depois de muita pura loucura, isso acontece. Pelo visto, essa lambisgoia não deixa esse cara em paz. Tá aparecendo até incorporando os amigos dele. Então, mas voltando naquele momento que aquela lambisgoia estava se transformando, apareceu uma frase lá no canto da tela, que parece ser em hebraico. Traduzindo o que diz, meio que a palavra é flores. E sim, estava se referindo a essa entidade ali. Só não sei como, que isso aí não tem nada a ver com flor. E depois disso, os amigos deles estão reunidos novamente e parece que Shrek está normal. Pois parece que aquilo lá só foi um hack na conta dele, até porque ele diz mesmo por suas próprias palavras que foi banido da sua conta, sendo que os amigos dele gravaram ele falando coisas super anormais e agindo de um jeito totalmente estranho, além de filmarem ele se transformando naquela entidade lá. Enquanto eles mostraram a filmagem pro amigo dele, o Shrek, o moleque literalmente fala que achou legal, enquanto, né, o outro sem cabeça que tá gravando fala que dá uma ideia super legal, que tal eles encontrarem a entidade novamente. E o Colin, o mais inteligente do grupo, com certeza, o que ele faz? Aceita a ideia também. Podem ficar calmos, meus amigos, que ainda não acabou, ainda tem mais um vídeo. Bom, o que esse cara diz é como se a tal entidade que a gente acabou de ver fosse um hacker e que ele fica fazendo um tal som inocente de assobio, mas que transforma pessoas, distorce e até mesmo mata as pessoas. Esse cara diz que pessoas morrem ao ouvir o assobio, além de que elas ainda veem essa tal entidade. Então, mas ele conta sobre algo relevante. Sabe aquele pessoa do começo, aquele player? Então, aquele player do começo que estava jogando aquele jogo de tiro até aquelas coisas acontecerem, bom, ele meio que se tornou uma vítima e teve a conta banida ou até mesmo morreu. Além daquele outro cara que também foi entrar em um jogo e acabou encontrando essa tal entidade. Mas como eu disse, isso é uma série de terror. Então logicamente alguma coisa de estranha também acontece no vídeo do cara. Ele simplesmente olha para a câmera e vai tomar no cu, piranha!
E, bom, o vídeo simplesmente acaba assim. Ele volta ao normal, entre aspas, e acaba o vídeo. Bom, mas agora falando bem, o que seria essa tal entidade? Bom, olhando assim, nós temos três hipóteses do que pode ser esse trem. Um hacker, pois literalmente hackeia o jogo, deixa ele todo cagado, todo bugado. Só que nós também podemos, tipo, acreditar que também não é um hacker. Pode ser também uma anomalia, pois se vocês notarem, ele acaba interferindo no vídeo daquele cara. Coisa que um hacker não consegue, né? Interferir em um vídeo, por mais que ainda fosse um vídeo, ainda estava interferido. Então não tem como. Então o mais provável é acreditar que isso talvez fosse uma entidade, tanto que várias vezes aparece no vídeo a palavra flores, indicando que talvez essa entidade estivesse crescendo dentro do jogo, ou até mesmo tipo se ramificando dentro do jogo. É uma teoria foda imaginar que isso seria uma entidade. Mas bom, o vídeo é isso, contando sobre essa história desse terror. Em si, eu acho que é uma entidade que não seja um hacker, pois interferiu no vídeo daquele carinha lá. E além disso, ela ainda faz coisas bem bizarras que eu acho que um hacker não faria. Então é isso. Então eu acho que esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado de eu ter trazido esse assunto aqui no canal. Eu vi várias gente falando sobre esse assunto, esse canal, esse cara. E além que esse cara é bem famoso, até porque ele tem um canal gigantesco só focando em trem terror, trem esquisito. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa o like. Se não deixar o like, esse bicho ramificado do caramba, essa sanguessuga vai puxar teu pé. Tô zoando, galera, não precisa ficar com medo. Mas deixa o like aí, por favor, para fortalecer aqui o canal. É isso e tchau. E fiquem com Deus. Que eu já tive nesse mundo. Só lembro do Smith, Webber, Jagger, Jensen, ele era o número 1. Vou pegar o lápis mágico